Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre intuição, né? Como usar sua intuição, até a voz interior que o pessoal chama. Intuição é uma palavra interessante, né? Se a gente pensa em relação a como que ela é mal empregada, né, atualmente, como as pessoas, na verdade, elas não utilizam a intuição, como, na verdade, as pessoas acham que isso, como que eu poderia dizer, não é científico, né? E é interessante porque se a gente pega as antigas civilizações, a intuição sempre foi um poder, né? É como se fosse por exemplo, uma pessoa que ela tem um superpoder, então ela não vai ser utilizado à toa, né? Então assim, até eu peguei aqui o latim, eu estava preparando aqui para você, mas imagina que a raiz latina da palavra intuição, né, vem do latim intuitio, né? E nesse caso tem um objetivo de um olhar, uma consideração, né, que vem de intuitius, né? O particípio passado do verbo, né, intuere, né, que é olhar para, considerar, avaliar. Né? Toda palavra com in, né, usando a etimologia, né, a ciência das palavras, vem para, sobre, né, as palavras em inglês, né? Até em inglês também tem o in, né? Inside, né? Então é em dentro, né? Dentro do lado. Mais tuere, que seria olhar, vigiar. Então a palavra intuição vem de olhar, vigiar sobre alguma coisa, uma consideração, né? Considerar, avaliar. Então a palavra intuição em si, não, pelos romanos, que é no caso radical latino, não veio dos romanos, né? Então os romanos aprenderam com os gregos, que aprenderam com os atlantes, que aprenderam com os Anunnakis, que aprenderam, por exemplo, com depois, né, os Vedas também vão colocar isso, né? Não os Vedas, os livros são os Vedas, né? Mas basicamente o que a gente conhece hoje como Índia ali, a região, Paquistão, toda aquela área, Myanmar, né? Que for Birmânia já, ali no Oriente, vamos dizer assim, vão pegar os mesmos tipos de conceito, logicamente, que vão dar vertentes a outras religiões, shintoísmo, confucionismo, hinduísmo, budismo, enfim, né? E até mesmo, né, as outras ciências, né, outras religiões, cultos, doutrinas, que também vão trazer esse conceito de algo maior, algo que está dentro de você, mas tem um significado, né? E aí, logicamente, usando a história da própria civilização humana, vai ter um desmembramento em relação a isso, até que a intuição, que era completamente tua, então a palavra intuição vem de né? In é o quê? Dentro, né? No caso, assim, para, né? No caso, mas tem no sentido de você entender o seu, né? Até o in seria o Y e N, né? Que seria o yang, vamos dizer, né? Seria uma parte sua. Vai ser pervertida, poderia ser, ou mesmo queimada, destruída, para uma conversão no sentido de externo. Então, por exemplo, quando vão aparecer religiões, outras doutrinas, cultos, vão simbolizar que não, o ser humano ele é sujo, o ser humano é maculado, não é imaculado, é maculado. Existe o pecado, existe a dor, existe a terra das expiações, provas de expiações. Então, ou seja, a salvação está no externo, a salvação está no extraterrestre, a salvação está, em algo sobrenatural, no mentor espiritual, nunca está com você, né? E nesse caso a gente aconteceu o quê? Uma perda, né, dessa sabedoria. Eu poderia dizer sabedoria ao invés de conhecimento, porque se você for procurar algum livro sobre isso, vão falar que você é louca, louco, vão falar que na verdade esse livro não existe, mas a gente sabe que existe, né? E a gente tem vários tipos de livros ao longo da história da humanidade que foram escritos para trazer esse mesmo tipo de conceito. Pegando um pouquinho da nossa própria experiência científica, aí no caso com o Instituto HeartMath, né, a gente faz parte, eu sou o embaixador do HeartMath globalmente, a gente estuda a neurociência do coração, que a gente chama de neurociência cardíaca. Né? O nosso coração ele tem 40 mil neuritos sensoriais. Tem várias pesquisas, né, então, substanciando esses estudos. Então a gente vai mensurar isso através de ondas, né, eletromagnéticas. A gente vai estudar, por exemplo, de como o coração interage e muda, né, ao redor. Tem até uma grande experiência que foi realizada na Guerra do Líbano, lá na década de 90, que foi utilizando a respiração Maharishi. E nesse caso, um pequeno grupo de pessoas, né, se voluntariaram, né, para fazer determinados tipos de meditações. Então imagina, durante uma guerra, né, num local de guerra. E nesse caso, durante o período o qual essas pessoas, né, então não eram muitas, tá? Fizeram determinada quantidade de meditações, o índice de criminalidade naquela região caiu, o índice de morte, né, pessoas também querendo a guerra, né, assim, no sentido de
né, atirar, ou mesmo jogar uma bomba, né, diminuiu. Então, ou seja, uma influência externa, né, usando a sua intuição, né, fez com que a pessoa também revesse os seus próprios atos. Revendo os seus atos, você vai usar a sua cognição, então o neocórtex, né, então você vai começar a tomar decisões diferentes, neuroplasticidade, ou seja, você vai ter novas interações químicas e elétricas. Então, isso vai modificar a forma que você age e, consequentemente, dentro de uma guerra, isso vale muito, salva vidas, né? Então, olha que interessante. Se isso vale para uma guerra, vale para o nosso dia a dia, correto? Correto. Então, a intuição, ela não é algo sobrenatural, ela não é algo espiritual, ela é algo que faz parte do nosso DNA. Nós temos, e até tirando um pouquinho, né, do que você pode entender de sobrenatural, porque tem gente que chama que é mediúnico, que na verdade vai ter alguém que vai se comunicar com você e a partir disso você vai ter uma intuição. Pode ser do seu entendimento? Sim. Né? O que eu sempre falo na Alquimia da Mente, a nossa linha é em relação a ver o todo, né? Porque várias pessoas pode ter a sua religião, culto, doutrina, mas o nosso viés, né, aliás, o nosso entendimento, a nossa metodologia, acho que eu poderia pôr assim, até por causa da Academia da Alquimia da Mente, que é uma escola pitagórica, platônica, que é a nossa escola, né, vamos dizer assim, que tem nossos cursos e treinamentos, mentorias, a gente se baseia o quê? Numa vertente da verdade, que é a verdade de Platão, do arquétipo, né? E não é a minha verdade, não é o que eu acho que é o certo, nem o que você acha que é o certo, né? Mas a verdade como arquétipo, aquilo que foi, é e será, né? E isso tem muito a ver com a lei natural. Por que eu quero dizer? A intuição, ela é. Ela não foi, ela não é e não vai ser. Ela é, ela sempre vai ser. Então, assim, independente se a ciência, que a gente considera hoje como ciência, mas não é, né? Muitas vezes é materialismo, considerar que a intuição não é ciência, a intuição ela vai ser, e é. Entendeu? Ela é. Então é interessante, assim, por exemplo, as pessoas às vezes falam, nossa, eu senti algo, aí a pessoa chama de déjà vu, né? Porque você teve uma interação com uma outra realidade, uma outra dimensão, e você sabia que isso era acontecer. Faz parte de você. Você não é só carne, você não é só mente, você não é só espírito, né? Você não é só alma, vamos dizer assim, né? Que às vezes tem uma diferenciação de semântica, de determinado tipo de entendimento que você tem. Mas nós não somos apenas a matéria. Né? Se nós não somos mais apenas matéria, então a gente tem algo maior, né? Então a intuição serve para você como um instrumento de direcionamento. Você vai se comunicar com outras frequências, com outros seres, em outras dimensões. Sim, tão simples como beber uma água, não, ou beber um café. Eu estava aqui com meu café, eu amo café, para quem me conhece sabe, eu estava tomando meu café. É tão simples como tomar um café. O grande lance de tudo é você o quê? Fazer com que essa intuição e você treinar para essa intuição fazer parte, né? Então, por exemplo, meditar, momentos meditativos, mindfulness, atenção plena. Eu sempre falo, tem até uma provocação que foi me feita semana passada. Você já parou para pensar no... Por exemplo, você almoça num determinado lugar, talvez no seu trabalho, ou mesmo você faz sua marmita, você come às vezes na rua. Mas já parou para pensar o teto, a cor do teto do lugar que você almoça? Você poderia me dizer agora? Foi me feita essa provocação e eu soube responder. E aí, nesse caso, eu tô querendo fazer essa provocação para você. Mas o que tem a ver, né, essa pergunta, Diego? Se você está no momento presente, se você está no agora, e você está prestando atenção em tudo que está acontecendo agora, nesse exato momento, é logicamente que a sua intuição vai ser mais desenvolvida, mais bem trabalhada do que uma pessoa que, na verdade, está vivendo a vida no mantra do deixa a vida me levar, correto? Então, nesse caso, eu faço a provocação para você. Você se lembra do teto? Ou sabe qual que é a cor do teto do local onde você almoça? Né? Talvez seja branca, tá? Talvez seja branca. Mas talvez não. Né? Às vezes tem uma mancha, Diego. Tem uma mancha ali que eu lembro que sujou de algum lugar. Né? Ou mesmo tem uma infiltração. Mas você sabe. Então, é isso que eu quero dizer. A sabedoria em entender isso faz com que você cresça como ser humano, cresça na sua empresa, cresça na sua carreira profissional, cresça no seu linguajar, né? Na leitura de livros, cursos, treinamentos, na forma que você lida com a sua família, trata a sua esposa, o seu esposo, namorada, noivo, noiva. Trata da maneira, por exemplo, que você lida com o mundo, com as outras pessoas, até mesmo de dar atenção para quem, na verdade, só quer uma atenção, não quer nada seu, só atenção. Né? Às vezes só um bom dia. Talvez aquela pessoa só precise de um bom dia. Né? E até mesmo para te ajudar com isso, desse desenvolvimento da intuição, eu convido você a clicar no primeiro link da descrição. Né? Tem um treinamento nosso, um curso que pode te ajudar
nessa expansão em relação a esse entendimento e, logicamente, a você se tornar uma pessoa mais intuitiva, tá bom? Eu desejo para você, no fundo do nosso coração aqui, um maravilhoso dia e também muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!